Você realmente está criando um homem? Ou apenas tentando manter um menino quieto? Uma pergunta não tão fácil de responder, eu sei. Mas como pais, devem criar seus filhos numa época de caos psicossocial, de mães de bebê reborn, numa época de programas hipnóticos. Enquanto o mundo se dobra diante de telas e promessas fáceis, você sabe, no fundo, que criar um filho homem exige mais do que alimentar, vestir e manter ocupado. Exige forjar. E forjar é quente, é pesado, é barulhento. É um processo que começa cedo, muito antes do seu filho entender palavras como honra, coragem ou disciplina. E é você quem segura o martelo. Nesta forja de valores, cada escolha importa. A forma como você fala com ele, como corrige, como elogia, como impõe limites. A masculinidade tradicional não nasce pronta. Ela é transmitida, de pai para filho, de gesto para gesto. Hoje, vamos explorar como moldar o caráter de um menino desde a infância para que ele cresça forte, íntegro e preparado para resistir ao caos de uma era que despreza tudo o que é sólido. Vamos começar no início, na base, onde o barro ainda é maleável, onde um pai presente, firme e consciente pode forjar o que nenhuma escola, rede social ou ideologia jamais conseguirá desfazer. O caráter de um verdadeiro homem. Se este conteúdo já te despertou algo, inscreva-se agora no canal, curta e comente sua visão sobre paternidade. Bem-vindos à Forja Ferreiros. Agora, peguem suas ferramentas e vamos ao trabalho. 1. Forjar o caráter ainda na infância. Você sabe, tudo que é grande começa pequeno. O caráter de um homem não surge aos 18, nem aos 12. Ele começa nos primeiros nãos que escuta, nas primeiras quedas que você o deixa enfrentar, nas primeiras vezes em que você diz, levante-se, você consegue. A infância não é uma zona neutra, é o campo de batalha silencioso onde o futuro de um homem é moldado. E nesse campo, você não é espectador, você é o ferreiro, você é o exemplo. Nos primeiros anos, cada reação sua, de impaciência ou firmeza, de omissão ou orientação, grava algo na alma do seu filho. Ele não entende ainda os porquês, mas absorve o tom, a postura, a constância. Quando você mantém sua palavra, ele entende que o mundo tem estrutura. Quando você falha e pede perdão, ele aprende que força não exclui humildade. Estudiosos do desenvolvimento infantil ainda argumentam sobre o peso exato dos primeiros 5 anos de vida na formação moral. Mas em uma coisa eles concordam. É nesse período que a criança constrói sua visão de mundo. E o mundo, para ela, é você. Você é o chão sob os pés dele. E se esse chão for estável, ele aprenderá a caminhar com firmeza. Mas se você for ausente, permissivo ou incoerente, o mundo parecerá um lugar onde nada é certo, onde tudo depende do humor do momento. E isso não forja homens, forja apenas adultos frágeis, forja uma sociedade líquida. Pense em Esparta, onde os meninos eram treinados desde cedo para a disciplina, a coragem e o senso de dever. Hoje, claro, não criamos filhos para a guerra, mas o mundo moderno exige batalhas de outro tipo: autocontrole, clareza moral, resistência à pressão externa. E se você não começar a ensinar isso na infância, o algoritmo ensinará outra coisa. Isso não significa dureza desnecessária, significa presença, coerência, significa não terceirizar sua autoridade para telas, professores ou ideologias com agenda, significa ouvir sem ser mole, corrigir sem perder a ternura, orientar sem se omitir. Você ensina seu filho que ele tem valor quando olha nos olhos dele e diz, eu espero mais de você. E quando ele falhar, e ele vai falhar, você estará lá. Não para levantá-lo, mas para ensiná-lo a se levantar. Não para livrá-lo das consequências, mas para lembrá-lo que um homem sempre se levanta. Você também ensina virtude pelo elogio correto.
Não por tudo, mas por aquilo que realmente importa: esforço, respeito, paciência, verdade. Quando você valoriza o que é nobre, ele aprende o que deve buscar. Mas quando você elogia só notas, aparência ou esperteza, ele aprenderá a manipular em vez de construir. Na prática, forjar caráter é menos sobre grandes discursos e mais sobre pequenos rituais diários. A mesa de jantar sem celular, o pedido de desculpas sincero, o compromisso mantido, o abraço firme depois da correção. São essas brasas que, dia após dia, vão moldando uma estrutura interna que o protegerá quando você não estiver mais por perto. E a verdade é essa: você está criando um homem que um dia vai enfrentar o mundo sem você. E o que você deixar nele, de firmeza, de clareza, de verdade, será o que o sustentará quando vierem as crises, as tentações, as perdas. Como dizia Sêneca, é nos dias fáceis que se constrói o espírito para os dias difíceis. Na infância, os dias são fáceis, e é justamente por isso que você deve forjá-lo agora. 2. Disciplina, honra e a arte de dizer não. Você já percebeu como os homens mais respeitados geralmente foram também os mais disciplinados? Não por imposição cega, mas por estrutura interna, por terem sido ensinados desde cedo que liberdade sem responsabilidade é apenas uma outra forma de escravidão, a própria vontade. E é aí que você entra. Como pai, sua missão não é agradar, é educar. E educar exige saber dizer não. Vivemos numa era onde dizer não virou sinônimo de opressão. Mas isso é uma ilusão confortável. A verdade? Toda criança precisa de limites para se sentir segura. Toda criança testa o mundo e testa você para saber até onde pode ir. E se você não é firme, o mundo o será. Só que o mundo corrige sem amor, você não. A disciplina, ao contrário do que dizem, não é controle. É cuidado, é construção. Quando você impõe regras claras, quando exige respeito ao que foi combinado, você está ensinando algo maior: que o mundo tem ordem, que cada ação tem consequência, que os atos têm peso. Essa é a base da honra. A honra nasce quando um menino aprende que existem coisas mais importantes que seus desejos imediatos. A palavra dada, o respeito ao pai, o dever cumprido mesmo sem vontade. E ela cresce cada vez que ele enfrenta uma regra que não gosta, mas obedece porque entende que faz parte de algo maior. Historicamente, sociedades fortes sempre entenderam isso. No Japão feudal, por exemplo, o código Bushido exigia dos samurais não apenas técnica de combate, mas domínio de si mesmos, fidelidade, autocontrole. O pai ensinava ao filho não só a lutar, mas a não lutar quando não fosse necessário, a segurar a espada e o próprio ímpeto. Hoje, a espada é outra, mas o princípio é o mesmo. Você forma um homem não quando o protege de tudo, mas quando o ensina a lidar com o não. Quando ele quer algo, mais tempo no celular, um brinquedo, escapar da responsabilidade, e você responde com clareza, sem gritar, mas sem ceder. Sem chantagem emocional, sem negociação disfarçada de conversa. Um não dito com firmeza, mas com amor, tem mais poder do que 1000 explicações. Estudiosos do comportamento infantil ainda discutem o equilíbrio ideal entre rigidez e permissividade, mas há um consenso. A consistência é o que mais forma a estrutura emocional da criança. Se você diz que haverá consequência e depois não cumpre, perdeu a autoridade. E seu filho aprende que regras são apenas sugestões. Ele aprende que pode cumpri-las se quiser. O não ensina que nem tudo gira ao redor dele, que frustração faz parte da vida, que ninguém morre por não conseguir o que quer. Isso, com o tempo, se transforma em força emocional, em respeito ao outro, em maturidade. Mas disciplina não é apenas punição, é também rotina, constância e ritual. É o horário para acordar, a arrumação da cama, a ajuda em casa.
é não recompensar o mínimo, nem permitir o relaxo. Um filho disciplinado não é um menino infeliz, é um menino que sabe onde pisa, que não teme regras, porque aprendeu que elas o fortalecem. Quando você exige o melhor dele, com equilíbrio, ele se torna melhor. Quando você passa a mão por preguiça, por culpa, por medo de parecer autoritário, está entregando seu filho a um mundo que não terá essa piedade. Respeito se aprende em casa, não pelo medo, mas pela ordem. Quando você é respeitado por seu filho, não é porque grita mais alto, é porque sua palavra tem peso, porque ele sabe que pode confiar em você, até para dizer não. E aqui está um detalhe vital: o não também é dito com o exemplo. Se você exige respeito à mãe dele, mas a trata com desdém, fracassou. Se cobra disciplina, mas vive reclamando, deixando tudo para depois, quebrando promessas, ele percebe e internaliza. A hipocrisia destrói o que a fala tenta construir. Por isso, a arte de dizer não começa dentro de você, na coragem de frustrar o filho hoje para vê-lo forte amanhã, no desconforto de impor uma regra e mantê-la mesmo quando dá trabalho, na renúncia à imagem do pai legal em nome do verdadeiro papel, o do forjador. Você não está criando um seguidor de ordens cegas, está formando alguém que reconhece a autoridade e por isso um dia será digno de exercê-la também. Um homem sem disciplina será sempre escravo do próprio impulso, mas um homem disciplinado é livre, porque ele domina a si mesmo. E essa liberdade começa com um simples gesto. Você olhando nos olhos do seu filho e dizendo com firmeza e ternura: eu te amo demais para deixar você se perder. Não esqueça de curtir, comentar suas dúvidas e compartilhar este vídeo com outros pais que querem forjar filhos verdadeiramente fortes. Junte-se à comunidade do Ferreiro, masculinidade tradicional, e transforme sua jornada de paternidade. 3. Ensinar. Pelo exemplo, legado em movimento. Você já reparou que seu filho te observa mesmo quando parece distraído? Que ele imita sua postura ao se sentar, repete suas expressões, copia até seus silêncios? Isso não é acaso. Isso é natureza. Homens não são ensinados só por palavras, são moldados pelo que veem. E na escola da masculinidade tradicional, o exemplo paterno é o mestre mais implacável. A paternidade, no fundo, é menos sobre discursos inflamados e mais sobre coerência diária. Você pode dizer que a verdade é importante, mas se mente ao telefone, ele aprende. Pode falar sobre respeito, mas se é grosseiro com a própria mãe, ele aprende. Pode até exigir esforço, mas se vive se esquivando do seu dever, ele aprende. Seu filho não está só ouvindo, ele está absorvendo. E absorve não o pai ideal que você quer ser, mas o homem real que você demonstra ser. O seu legado não será construído no futuro. Ele está sendo escrito agora, nos gestos pequenos, nas atitudes constantes, no silêncio entre os conselhos. Um exemplo marcante da força desse legado é encontrado na história de Marcos Aurelius. Imperador romano e filósofo estoico, ele escreveu seus pensamentos não para o mundo, mas para si mesmo, como forma de manter sua integridade diante do poder. Seu filho, Commodus, no entanto, não seguiu esse mesmo caminho. E historiadores ainda debatem se a ausência emocional e o excesso de indulgência do pai foram fatores decisivos para a decadência do caráter do herdeiro. O ponto: nem mesmo o maior dos homens escapa da responsabilidade de formar pelo exemplo. O fim? Um legado fracassado e controverso. Quando você se levanta cedo, mesmo cansado, e segue com dignidade seu trabalho, ele vê. Quando você pede desculpas à sua esposa depois de um erro, ele vê. Quando você segura a raiva e age com justiça, ele vê. E mais tarde, ele age. Seu comportamento constrói a régua com a qual ele medirá o próprio valor.
Estudiosos da psicologia do comportamento afirmam que até os 12 anos, a criança tem os pais como principais modelos de identidade. Não é o youtuber, não é o influenciador, é você. Se você assim o fizer, e se você não preenche esse papel com firmeza, carisma e direção, alguém mais vai preencher, e provavelmente não com os valores que você acredita. Isso não significa ser perfeito. Significa ser autêntico. Significa ter coragem de mostrar que um homem erra, mas se levanta. Que sente medo, mas enfrenta. Que tem limites, mas não se esconde atrás deles. Significa que você também está em movimento, que continua aprendendo, lutando contra sua própria impaciência, egoísmo, comodismo. Isso o seu filho percebe e admira, porque todo menino quer um herói para seguir, mas o verdadeiro herói não está nas telas. Está ali, sentado ao lado dele, com olheiras, responsabilidades, mas com uma postura que inspira. Você quer que seu filho trate os outros com respeito? Trate-o com firmeza e dignidade. Quer que ele seja trabalhador? Mostre que o trabalho não é castigo, mas honra. Quer que ele seja corajoso? Encare seus próprios medos e siga mesmo assim. A força do exemplo paterno também se manifesta no que você valoriza. Se tudo o que o emociona são bens, status e conforto, ele vai entender que a vida gira em torno do ter. Mas se ele vê você se comover com uma vitória justa, com uma lição de superação, com um gesto de honra, então entenderá o verdadeiro peso da virtude. Isso é legado, e legado não se transmite só no testamento. Ele é passado em olhares, em hábitos, em silêncios que ensinam mais que 1000 sermões. Ele nasce quando você decide que seu filho será um homem melhor, porque você decidiu ser um homem melhor também. E por fim, lembre-se, um pai ausente deixa um buraco, um pai incoerente deixa confusão, mas um pai presente e verdadeiro deixa uma direção, e essa direção será seguida, mesmo depois que suas palavras cessarem. 4. Forjar homens no caos moderno. O que você vê ao seu redor não é apenas decadência, é um colapso silencioso da estrutura que um dia sustentou a civilização. É nesse cenário que você é chamado a forjar algo eterno. Enquanto homens se perdem em distrações digitais e mulheres buscam preencher o vazio com bonecas de silicone travestidas de filhos, você entende? O tempo de brincar acabou. A sociedade líquida não oferece chão firme. Tudo escorre pelos dedos, vínculos frágeis, promessas vazias, famílias desfeitas antes mesmo de começarem. Os relacionamentos são stories de 15 segundos, trocados como perfis em aplicativos. O amor virou um filtro, a paternidade, uma hashtag. Você olha para o seu filho e vê mais que uma criança, vê um projeto de homem. E homem não se molda com frases feitas de Instagram. Homem se forja com dor, com exemplo, com disciplina. Enquanto muitos se esquivam da responsabilidade, afogados na infantilização coletiva, você ensina pelo oposto. Não terceiriza a criação. Não aceita que seu filho cresça acreditando que o mundo deve algo a ele. Ensina que ele deve algo ao mundo. Sua honra. Em meio ao caos das mães de Baby Reborn, você ensina o valor da vida real. Enquanto meninos são dopados emocionalmente com telas e diagnósticos frágeis, você coloca ferramentas em suas mãos e verdade nos seus olhos. O ferro quente da forja é o antídoto para essa geração de plástico. A antifragilidade começa com a exposição gradual ao desconforto. Não se trata de traumatizar, mas de blindar a alma. Você o coloca frente ao erro, não o protege da queda, o ensina a levantar. Porque o mundo real não se importa com fragilidades mimadas. Ele só respeita os que aguentam o tranco. Estudiosos do comportamento humano ainda argumentam que a ausência paterna é um dos principais fatores no colapso emocional dos jovens. Mas você não precisa de estatísticas.
Você vê isso nos olhos de cada adolescente perdido, de cada adulto quebrado emocionalmente. A figura do pai foi trocada por likes e o resultado está aí. Uma geração de órfãos com pais vivos. Você, no entanto, permanece, não como um pai camarada, mas como uma âncora firme em meio à tempestade. Seu filho aprende a dizer não quando todos dizem sim. Aprende a ficar de pé quando todos se ajoelham à cultura da vitimização. Aprende que o desconforto forja caráter e que sem caráter nenhum homem vale mais que um sopro. Na sua casa não se formam dependentes emocionais. Formam-se líderes, formam-se homens, e isso exige mais do que palavras bonitas. Exige suor, rotina, limites, silêncio e olhar firme. Exige estar presente, mesmo cansado. Firme, mesmo diante do caos. Você não educa para que ele seja amado pela multidão. Você educa para que ele seja respeitado por si mesmo. Enquanto muitos alimentam egos frágeis, você planta raízes profundas. E quando o mundo tentar arrancá-lo, ele vai resistir. Porque você ensinou, porque você ficou. O ferro da nova geração não pode ser moldado com afeto vazio. Precisa da dureza justa, precisa da verdade. E a sua presença é o martelo que dá forma a isso. Você começou esta jornada com uma pergunta que poucos ousam encarar. Como se cria um filho homem em meio ao colapso da masculinidade? Ao longo desta forja, entendeu que ser pai não é repetir frases feitas ou oferecer conforto eterno. É moldar caráter com constância, disciplina e presença. Você aprendeu a raiz. Ser pai não é ser amigo, é ser exemplo vivo. Você aprendeu que presença não é só física, mas moral, ética e espiritual. Mergulhamos no coração da formação. Resiliência não nasce do conforto. Ela brota do esforço, da queda e da superação observada, não apenas ensinada. Você viu que ensinar pelo exemplo é mais forte que qualquer discurso. Seu filho aprende pelo que você é e não pelo que você diz ser. Enfrentamos a verdade nua e crua. Vivemos em tempos líquidos e frágeis, onde bonecas substituem filhos, onde pais silenciam, onde tudo é descartável. Mas você, ferreiro, continua. Você é a exceção que mantém o aço aceso. Agora, respire fundo. O fogo da forja arrefece, mas a missão apenas começa. O mundo lá fora ainda gira, ainda grita, ainda chama seus filhos para o abismo do conforto e da passividade. Mas você, que ouviu até aqui, já sabe. O caminho do homem não é o fácil, é o necessário. Seja firme, não tema parecer duro. Tema deixar seu filho frágil. Corrija com amor, mas com coragem. Abrace, mas não afrouxe. Ensine a cair, a levantar, a perder, a calar, a resistir. Você está criando não apenas um filho, está formando um alicerce para o amanhã. Quando você não estiver mais aqui, seu filho será o que ficou de você. E isso é imortal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que precisa ser forjado. E lembre-se, o ferro se fortalece na forja, o homem nos desafios. Nos vemos no próximo vídeo.